Jogo da Mulher Maravilha cancelado e estúdios fechados. Essa foi a notícia de ontem, né? Terminei de gravar à meia-noite, então não pude fazer esse vídeo ontem, mas tô aqui para falar do que aconteceu, dos 3 estúdios que foram fechados pela Warner e do jogo da Mulher Maravilha que foi cancelado. Bom, gente, a Warner, ela é uma empresa gigantesca que tem IPs maravilhosas, é a dona da DC, é a dona de Mortal Kombat, é a dona do Harry Potter. Então, assim, né? Mas a bagaça tá no bolso. Só que nem muitas outras empresas, né, da indústria dos games atualmente, estão nessa onda de live service. Essa porcaria desses live service. E eles tentaram. E fracassaram. Tentaram com o Esquadrão Suicida, tentaram com Quidditch Champions, tentaram com Multiversos, mortos. Todos os jogos. Burro, incompetente. Só que o Esquadrão Suicida foi o mais problemático. O investimento foi muito alto. É uma franquia da DC grande. Tem a Liga da Justiça no jogo. Quem fez foi o estúdio, a Rocksteady, que é um estúdio sensacional, né, histórico, diria. Cancelado também. E aí tinha esse jogo da Mulher Maravilha que estava em desenvolvimento há um tempão. Tinha sido anunciado, há muito tempo. Faz tempo. E ninguém nunca mais tinha falado sobre ele. A última vez que a gente escutou falar do jogo da Mulher Maravilha não foi há tanto tempo assim, falando que não. Não, na verdade, o que tinha se falado é que já tinha se gastado mais de 100 milhões de dólares e o jogo meio que resetou o desenvolvimento. Então tava com problemas muito sérios lá. Não sabemos se eles iam tentar fazer esse jogo da Mulher Maravilha essa live service também. Sei lá. Acho que não. Mas sabe Deus. E aí, o Jason Schreier, segundo o Jason Schreier, a Warner Bros. Games fechou 3 estúdios. A Monolith Productions, que estava fazendo Mulher Maravilha. O Player First Games, de Multiversos, certo? Fechou o estúdio também. E a WB San Diego, tá? Depois que o Jason Schreier publicou isso, a Warner confirmou. Tá? Falou aqui, a Warner confirmou as declarações de Jason Schreier, afirmando que vai fechar 3 estúdios e que o jogo da Mulher Maravilha foi cancelado. Agora, o foco da companhia será Harry Potter, DC, Game of Thrones e Mortal Kombat. Tudo bem, né? Isso aqui eu até concordo que o foco de IPs de jogos tem que ser nesses aqui também, mas isso não importa, né? Se você fizer o jogo errado. Você entendeu? Você entendeu? Mas aí, galera, a Monolith, o mais triste disso é esse estúdio. A Monolith é um estúdio que tem mais de 30 anos de existência e foi fechado. A Monolith é responsável pela franquia Fear, e pra quem não conhece, a Monolith também, recentemente não, já faz um tempo, mas mais recente deles, são a saga do Shadow of Mordor e Shadow of War. Jogos aclamados, jogos que têm certos aspectos revolucionários ali, como o sistema de Nemesis, né? E agora, acabou. É muito triste ver a Monolith fechando, depois de... Porque quando foi anunciado que ia ter o jogo da Mulher Maravilha pela Monolith, a galera ficou animada, justamente pelo trabalho que foi feito na franquia dos Senhor dos Anéis com eles. E agora, acabou. É uma pena porque o jogo da Mulher Maravilha é um jogo que eu via como potencial, porque eu acho que a Mulher Maravilha é um personagem interessante para um jogo de videogame. A gente viu ela no Injustice, obviamente, mas é um personagem que dá pra fazer uma gameplay, dá pra né, visualizar uma gameplay muito interessante. E não vai ter. E aí eu acho que dificilmente eles vão voltar pra isso. Vai acontecer mais, tá? Vai acontecer mais. Enquanto a indústria dos games estiver completamente desconectada da realidade, como parece que está, a indústria dos games ocidental, correto? Salvos algumas exceções, né? Que tem, mas a maioria tá totalmente desconectada com a realidade de quem joga videogame. Vai continuar acontecendo isso. Eu acho, isso não é informação, tá? Isso é uma percepção que eu tenho falando com pessoas de dentro da indústria, de vários estúdios diferentes pelo mundo. A gente conhece gente e tal, e uma percepção não é uma informação. A minha percepção, as coisas estão caminhando para voltar para os trilhos, no aspecto de ter o jogador, o consumidor, no centro do seu desenvolvimento do jogo. Estou falando de jogo grande, tá, gente? Empresa grande. Tendo foco que se o consumidor não quiser, ele não vai comprar. Você não consegue forçar o cara a comprar só porque você botou o logo da DC ou o logo do Harry Potter. Só de usar de exemplo. Não vai. Acabou essa época. Acabou. Só que desenvolvimento de jogo demora anos, entendeu? Então até a gente ver o resultado dessas mudanças que eles têm que fazer lá para melhorar essa situação, ainda vai demorar um pouco, porque o desenvolvimento do jogo demora muito. Demoram anos e anos. Então as coisas que vão estar saindo agora ainda não vão estar correspondendo com o ideal, digamos assim, dessas empresas que estão fazendo tudo errado. E aí a gente tá vendo jogos sendo cancelados. Tipo, o jogo da Mulher Maravilha provavelmente não estava num bom estado. Não estava num estado aceitável para o consumidor. Cancela. Então nem violou do dia. Então assim, eu tô torcendo por essas melhorias. Ainda vai demorar. Até lá, a gente fica com japoneses, chineses, coreanos, alguns europeus. Porque os americanos, gente,
Pelo amor de Deus. E muitos europeus também, vamos falar a verdade aqui, né? Não que os orientais façam tudo direito também, não. Claro, tem um monte de jogo ruim, claro. Mas o que a grande indústria dos games ocidental tá errando uma vez atrás da outra é brincadeira. E eu lamento muito pelo fechamento da Monolith, que era um estúdio que fazia jogos de alto nível. E aí tem uma outra notícia que, né, conecta com isso, que eu achei muito interessante e eu acho que a Warner Bros. Games tem que ficar de olho, que o James Gunn falou que planeja criar novos jogos com a Rocksteady e a NetherRealm. Olha que legal. Ele fala, o James Gunn. James Gunn que é o diretor, né, de Guardiões da Galáxia, e agora ele é o chefão dos filmes da DC, né? Trabalhamos incrivelmente perto com o JB Perrette, não sei se fala, que administra essa divisão. Realmente é a primeira vez que está sendo assim na Warner Bros. James e eu sentamos com os caras que administram os estúdios, seja a NetherRealm ou a Rocksteady. Vemos designs para os projetos e resultados iniciais, falamos sobre eles, falamos sobre como a história pode ser e dizemos, bem, talvez você queira seguir esse caminho porque estamos planejando fazer algo assim com esse personagem, né? Conectando aí com os filmes também. Ele fala que ele está em conversa com os estúdios, mas não revela mais nenhuma informação. Mas eu acho que isso é uma ótima oportunidade de criar boas histórias, né? De criar os jogos que as pessoas realmente querem e não esses live service porcaria meia boca que estão saindo aí e que estão dando um prejuízo multimilionário. A Warner Games, né, ela não é de hoje que ela tá com problemas, mas ela se sustenta porque ela tem grandes franquias. Então teve o Batman por muito tempo, o Mortal Kombat é uma franquia que, apesar de eu não ter gostado muito do 1, foi um jogo que fez um certo sucesso, né, fez dinheiro. O Hogwarts Legacy foi um sucesso absoluto. Então, claro que dá. Mas a gente já viu também conversas de possibilidade de alguém adquirir a Warner Bros. Games, alguma outra empresa e tal. Mas ainda não aconteceu. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas realmente lamento por esses cancelamentos. É até difícil falar, porque a gente nem viu jogos, né? E vai que a gente vê o trailer e fala, nossa, era melhor ter cancelado. Pois é. Mas assim, o Multiverso, por exemplo, que foi cancelado de estúdio fechado, esse eu lamento. Porque é um jogo que tinha potencial, é um jogo bom, mas por decisões estúpidas, né, da empresa, fracassou também. E aí, galera, o que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo, galera. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Não se esqueça, o videogame é bom demais. Até a próxima. Tchau.